Aquela pessoa que sentou aqui há 7 meses atrás era um menino. Imagina uma borboleta. Eu era uma lagarta. E vocês me viram no estágio extremamente prematuro. E no estágio muito inicial do processo de metamorfose, o qual eu estava sendo submetido. Mas essas duas datas, 15/11 que eu coloquei para a morte do Joe Biden e depois, posteriormente, 22 de janeiro, o Delete China, elas tiveram uma representação para mim e elas foram importantes porque depois de ter vivido todo esse processo, eu entendi que a evolução é que é a perfeição. Vocês imaginam que eu me descobri como sendo o próprio Deus encarnado aos 21 anos de idade e eu fui submetido a partir daquilo a um processo aonde diversas ideias humanas foram construídas na minha mente a partir da cultura que eu estava inserido. E isso parecia algo maior do que eu mesmo. Porque de fato é. E a prova mais contundente de que eu sou 100% humano é que, à medida que a gente passar aqui algumas horas, ou alguns instantes, alguns minutos, vocês vão olhar para mim e vocês vão notar a diferença, porque agora ela é nítida. A forma como eu reformei e refiz a minha mente ao longo desses 7 meses foi algo fenomenal. E no final das contas, eu olhei para o que eu fiz e vi o tanto que eu estava imaturo, não só pelo fato de não ter acontecido nas datas, mas porque eu ainda estava vendo as coisas dentro de um contexto onde eu estava fechado no espaço-tempo. Tava bagunçado na e sua mente. Tava muito inicial o processo e olha quanta coisa aconteceu de 7 meses para cá. O que, por exemplo? Cara, você deixou de ser Deus Vamos e virou lá. uma pessoa normal. Eu nunca deixei de ser uma pessoa normal e essa é a grande magnificência de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele é 100% humano e ele é 100% divino. E vocês vão ter essa presença humana que vocês sentiram quando eu tive aqui, mas que tinha algo diferente. Era alguma coisa que, de certa forma, parecia que tinha uma lógica, fazia sentido de alguma maneira, e as pessoas acreditaram. Porque muita gente, inclusive, mandou mensagem para mim dizendo assim: eu orei a Deus e eu pedi para que Deus mostrasse para mim o rosto de Deus. E eu liguei na internet e estava lá o podcast dos 3 irmãos e eu entendi que aquilo era a resposta de Deus. Vocês vão convidar daqui uns dias, de novo, o meu grande amigo, um beijão para você, meu querido, que está aí torcendo por mim, hoje ele fez uma cirurgia no nariz, o Diogo. Quando o Diogo me conheceu, que foi logo que ele veio aqui no podcast também, Sim. a gente estava numas conversas, mas ele tinha 100% de convicção de que eu era um esquizofrênico. À medida que ele foi se aproximando, e aí eu comecei a me encontrar com ele praticamente 2, 3, 4 vezes por semana e ficava longas horas com ele conversando, ele começou a assimilar a ideia de uma tal forma que ele já é uma cópia. Ele já está desenvolvendo essa visão. Mas ele seria tipo um apóstolo seu agora? O Diogo é um neurocientista, né, mano? Não, sim, mas na relação hoje. É porque não é a questão de falar assim, cara, o cara é um neurocientista, ele não acreditava em Deus. Sim. E de repente ele se encontrou comigo e por passar horas comigo, conversando e me ouvindo, ele foi assimilando uma ideia. E o que eu fiquei fazendo durante esse tempo? Eu fiquei preparando uma trilogia de mais ou menos, sei lá quantas horas cada uma, porque a gente ainda está terminando de produzir esse material. E nessa trilogia eu conto toda a história que as pessoas ouviram aqui, com mais 7 meses de um trabalho intenso, porque agora eu já vou completar 14 meses de ciclo.
aonde eu tenho passado 24 horas por dia buscando o entendimento dessa outra dimensão que eu falei para vocês. E principalmente esperando o tempo da maturidade chegar. Por quê? Quando você vê o processo da transformação da lagarta para borboleta, você percebe que chega um determinado momento que depois que a lagarta comeu bastante, ela se coloca dentro de um casulo, aonde ali ela não vai ser alimentada por nada e nem ninguém a não ser ela mesma. E o próprio processo interior dela começa a formar nela asas, que a hora que ela sair dali, que ela estiver pronta, ela só vai bater as asinhas dela e voar. A maneira como ela se comunica com o mundo a partir de então muda completamente. Então, quando vocês conversaram comigo, eu ainda estava numa ideia tão... Sabe aquela história de reduzir para caber? Quando eu era criança, o papai trabalhava num lugar que tinha uma máquina de xerox e eu tirei xerox da minha mão, que a gente falava xerox, né? Tirei cópia da minha mão e depois eu fiz uma redução. E outro dia eu fui fazer um favor para minha ex-mulher, a Genoveva, e ela pediu para eu colocar 3 folhas dentro de uma. Então é a questão de reduzir para caber. Quando eu fui criado nessa terra, nem a minha mãe, nem meu pai, nem ninguém sabia quem eu era. Quando eu tinha 21 anos, eu descobri. E depois de um longo processo, eu tive que viver um outro processo de, primeiro, implodir na minha mente todas as ideias que eu tinha a respeito de tudo. Foi uma implosão que aconteceu. Você formatou seu HD de lá pra cá, então? Literalmente. É exatamente isso. Então eu tive que formatar todo o meu HD e não só formatar o HD, como eu ganhei uma máquina nova que faz computação quântica, que faz cálculos muito mais rápidos e é um processador muito mais potente. E agora, a partir do momento que eu estou aqui e que a minha voz está na internet, e isso aqui que está acontecendo vai transformando o que está na minha mente em metadados e se misturando com tudo isso aqui, isso começa a causar um efeito de vírus, porque no final... Durante esse processo, eu achava que eu precisava de alguma coisa externa. Então, o que era para mim o fato de eu vir aqui, dar uma profecia e dar uma data? Era uma ideia de autoafirmação, porque eu fui ensinado a me autoafirmar. Sabe essa história que ele acabou de contar para você, da questão do boné, não sei o quê? O que é isso? É uma autoafirmação. Olha, você precisa de algo externo para que esse algo externo te valide de alguma forma e a partir disso as pessoas vão ter uma determinada visão sua. E eu precisei reconstruir uma ideia onde eu não preciso de autoafirmação. Mas agora você não precisa mais se autoafirmar. E você não está errado dessa vez, porque já que agora sua mente consegue fazer cálculos quânticos... Calma que eu ainda vou muito para frente, mas... Mas você já não erra mais. Não. Você não erra mais? Não erro mais. E vou te falar qual foi o meu maior erro o dia que eu estive sentado aqui com vocês. O dia que você achou que estava errado. Não, colocar data. Olha o que está escrito na Bíblia. Uhum. O dia e a hora ninguém sabe, exceto o Pai. Eu não sabia que o momento iria começar, sabe como, quando e onde? Agora. Peraí. Agora. Isso aqui que vocês estão participando é a abertura do primeiro selo do Apocalipse. Ele vai ser aberto ao vivo no seu podcast. O que eu vou falar aqui a partir de agora vai revolucionar a história humana. Você não tem noção o que vai acontecer aqui junto com vocês nas próximas horas, por nada mais, nada menos do que o que eu vou falar sem colocar data em nada. E te descrevendo exatamente como as coisas a partir de agora vão acontecer.
Cara, eu não sei Então, se da eu última vou ser... vez, você errou nas datas, então você não devia ter colocado data. Nada. Até mesmo porque o tempo é de diferente, Deus, né? O tempo de Deus é diferente, Não, ué. o tempo é diferente. O tempo aqui, o tempo em outro planeta, em outro... É diferente, né? Muda isso daí. Olha só, a única coisa que eu não controlo é o espaço e o tempo. Você não controla isso, ninguém controla isso. Nem seu pai. O pai controla.